Boa tarde, galera. O pessoal tá aí entrando devagarzinho. E aí, senhores? Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo na paz? Tudo em ordem? Hoje vamos estar trabalhando um tema que eu gosto, que a galera pede muito, né? O pessoal fica desesperado. O pessoal da EGS não era nem tanto assim, né? Mas agora também tem entrado na mesma batida. Mas quando a gente, por exemplo, tá dando aula, o pessoal da ESA, né? O pessoal sempre. Caraca, professor, animais peçonhentos, animais peçonhentos, animais peçonhentos. E o pessoal sempre querendo muito estudar a respeito de animais peçonhentos, né? Vendo que, graças a Deus, aí a galera tá estudando, tá buscando, estão lá fazendo as respostas lá. Algumas vezes, quando eu vou lá no privado, dou um puxão de orelha porque dá uma escorregada de leve. Mas a gente está aqui para ajudar, para somar, para melhorarmos e termos um bom resultado, excelente, um ótimo resultado. Beleza? Boa tarde, Yasmin, tudo bem? Então, vamos estar hoje falando sobre animais peçonhentos. A internet está legal, o pessoal está conseguindo me ouvir bem? Dá para fazer um joinha aí se estiver tudo em ordem. Ver se o delay está muito grande também entre vocês, entre eu e vocês, né? Acho que tá entrando muita gente e fica até difícil. E aí, dona Kelly. Valeu, Davi, pelo feedback aí, dona Débora. O que acontece, senhores? Vamos falar a respeito de animais peçonhentos. O Ministério da Saúde, ele mudou para a gente, foi até bom, né? Porque antigamente era separado entre animais venenosos e animais peçonhentos. E o que acontece? Agora a gente tem todos esses, independente de ser venenosos ou não, que usam o seu veneno para atacar ou usam o seu veneno para defesa, vão ser todos classificados como peçonhentos. Tinha essa separação. Por exemplo, a serpente, que ela usa o seu veneno em forma de para atacar a sua presa, ela tinha uma classificação. Exemplo, o baiacu, que é um animal que possui um veneno, né, inoculado, que uma vez ele sendo atingido, ele sendo atacado, ele acabava soltando esse tipo de veneno, então ele tinha uma outra classificação. Agora tudo é peçonhento. Tem veneno, é animal peçonhento. Para a gente não ter mais essas separações, ter essas dúvidas, o Ministério da Saúde colocou todos eles como animais peçonhentos. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Como é que a gente vai atuar em relação à parte dos animais peçonhentos? Eu coloquei aqui para vocês. Vocês estão com o meu slide aberto aí? Se vocês puderem abrir os slides que eu mandei para vocês, ficaria legal. Eu botei bem resumido, eu tentei fazer de forma bem explicada para vocês como é que fica a parte dos animais peçonhentos e dá pra gente discutir alguma coisa, dá pra gente falar sem nenhum, né? Eu acho que vai facilitar a vida de vocês e inclusive eu consigo fazer umas perguntas e vocês já terem elas ali em mãos. Mas vamos lá. Quando a gente fala em relação ao Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde ele faz um grupo em relação aos animais peçonhentos que nós temos aqui em relação ao Brasil de maiores incidências. Quem são eles? Por exemplo, carro-chefe, todo mundo já imagina, né? São os acidentes ofídicos. Quando a gente fala em acidentes ofídicos, a gente vai falar em acidentes causados por serpentes, por cobras. Beleza? A gente aqui nesse primeiro momento, a gente não vai estudar em relação às classes de cabeças achatadas, cabeças arredondadas, que tem, não. A gente vai estudar em relação aos grupos, em relação às suas características em forma de grupos, que é o que vai valer para a gente nesse primeiro momento. Numa outra oportunidade, eu faço uma live, mostro para vocês, conto até um pouquinho da nossa experiência lá dentro do Corpo de Bombeiros em relação a isso. Mas, nesse primeiro momento, eu preciso identificar quem são
gibotrópicos, que são os crotálicos. É isso que para mim agora vai fazer a diferença. Beleza? O próximo que a gente vai ter aí vai ser os escorpiões. Só uma observação, já que está com papel e caneta, como a Lavínia falou, depois que eu falei eu pensei também, muita gente está com o slide só no telefone, né? Então, ou assiste a live ou abre o slide. Tem os escorpiões. Os escorpiões, eles fazem parte do grupo dos aracnídeos, tá bom? Não se espantem, não se assustem. Se de repente vier na prova perguntando sobre os grupos de aracnídeos e não tiver lá, por exemplo, aranhas, mas tiverem lá os escorpiões, como por exemplo, o grupo dos aracnídeos. Os escorpiões, eles compõem essa família dos aracnídeos. Beleza? A gente vai ter lá também em relação aos lepidópteros. Quem são os lepidópteros, Gustavo? Os lepidópteros a gente vai ter lá em relação às mariposas, né? E as suas larvas. Por que, Gustavo? Geralmente esses animais eles têm o seu maior potencial de contaminação e envenenamento na sua forma larval, enquanto larva. Beleza? A gente vai estudar também da mesma forma como a lagarta, também a gente vai ver. Temos também em relação aos eminópteros. A gente vai falar sobre abelhas, vamos falar sobre formigas, vamos falar sobre as vespas. Vamos falar sobre os coleópteros, que são os besouros, os quilópodes, as lacraias, os peixes, eu já citei, por exemplo, o baiacu. Temos os quinidários, algumas pessoas também chamam de cinidários, que vão ser água-vivas e caravelas. Até aí, tranquilo? Perfeito? Então vamos estar falando em relação a eles e vamos estar falando em relação aos cuidados que eu devo ter em relação a esses animais peçonhentos. Tranquilo? Só uma outra observação que eu gostaria que vocês anotassem. Todo acidente que houver com esse tipo de animal que nós citamos, qualquer um desses grupos, desde as serpentes até os quinidários, e o paciente ele tem entrada numa emergência hospitalar, esse paciente ele precisa ser feito dele uma notificação compulsória. Todo acidente com animal peçonhento precisa ser feito uma notificação compulsória. Beleza? Não é só as serpentes, não são só os escorpiões ou só as aranhas. Qualquer tipo de acidente com animal peçonhento, eu vou precisar ter ali em relação à minha notificação compulsória. Tranquilo? Vou falar em relação à ordem segundo o Ministério da Saúde, que eu acho dos mais fáceis aos mais complexos. Beleza? Tranquilo? Então, logo de cara, eu gostaria de falar com vocês sobre os himenópteros. Quem são os himenópteros, Gustavo? Quem são os himenópteros? Alguém pode me dizer aí quem são os himenópteros? As abelhas fazem parte do grupo dos himenópteros. Como é que funciona isso? Quando a gente fala em relação à parte dos himenópteros, as abelhas, eles vão ser trabalhados da seguinte forma. Algumas pessoas elas estão mais suscetíveis a abrir, como é que a gente chama? Quadros de reações alérgicas, quadros de reações anafiláticas, por exemplo, as picadas das abelhas. Só que uma abelha só, ela não é capaz, muitas das vezes, de causar um choque anafilático, dependendo, é claro, da sua suscetibilidade em relação àquela toxina que fica no ferrão da abelha. Entretanto, contudo, todavia, se você for atacado por um enxame, você pode ali, acabar já tendo essa predisposição, evoluindo para um choque anafilático e ter reações alérgicas graves, como, por exemplo, edemas palpebrares, edemas de glote, edemas de pavilhão auricular, incluindo a obstrução de vias aéreas. Então, assim, é algo que a gente precisa se atentar porque é algo grave. Uma coisa que acontece muito, é muito comum, uma vez que a gente é atacado, por exemplo, por abelhas ou por formigas, entre outros animais que fazem parte dos grupos dos
himenópteros, o que é muito comum a gente fazer? É a gente pegar e tentar retirar esses ferrões, essas pinças, essas garrinhas que muitas das vezes acabam ficando presas na gente com pinças, né? Só que não é indicado o uso, por exemplo, de pinça para retirada desses ferrões. Não é. Por que não é, Gustavo? Porque quando você tenta retirar e você aperta esse ferrão, você acaba jogando mais toxina para dentro do teu organismo. Foi como eu falei. Uma coisa é você ter sido picado por uma abelha e ficou aquele ferrão, você tentou tirar com a pinça, que não é o recomendado, você jogou um pouco daquela toxina para o teu organismo. Outra coisa é você ter sido atacado por um enxame de abelha, você tem um enxame lá, e o que acontece? Ficou agarrado em relação a vários tipos de ferrões, e quando você for tirando, você vai estar introduzindo mais toxina para o teu organismo, então a chance de você fazer reações são muito grandes, tá bom? Tranquilo? Então a gente sabe que a gente não pode fazer isso, beleza? Uma coisa que a gente não tem que fazer também, que a galera confunde muito, é no caso de quando eu tenho um ataque por enxame de abelhas, as pessoas eles tendem a correr, né, a mesma rota de voo. Ou seja, a abelha está vindo nessa direção e eu tento fugir na mesma direção. Não, eu tenho sempre que tentar fugir de direções opostas, porque primeiro o choque com elas vão espalhá-las. Ah, Gustavo, mas elas podem se reunir novamente e vir atrás de mim. Pode, mas se eu correr na mesma rota, elas te cercam. Aí elas te atacam, aí você acaba sendo gravemente atingido ou gravemente ferido. Gustavo, então como é que eu vou fazer agora, né? Quando uma abelha for me atacar, eu vou te falar com aqueles ferrões e tudo mais. O indicado é que eu retire com lâminas, como se fosse barbeadores, ou lâminas mesmo, no sentido de eu raspar, para eu não precisar apertar esses ferrões, né? E esses ferrões liberarem mais toxina em relação ao minha corrente sanguínea, ao meu organismo. Tranquilo? Ficou claro em relação a isso? Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Na emergência, estou falando de emergência, reações anafiláticas graves. Qual vai ser a droga de escolha que nós iremos utilizar na emergência em casos de reações anafiláticas graves? Muito bom. A epinefrina ou a adrenalina. Beleza? Tranquilo? Só uma observação que eu gostaria de fazer a vocês. Destruir, né, abelhas, colmeias, entre outras coisas mais, é crime, tá? Crime ambiental, e a pessoa ela pode ser punida de forma gravemente por conta disso. Muito bom, dona Eduarda. Estudos da quem? Estudo soldado, e é muita coisa, mas acertou. É isso aí mesmo. Beleza? Tranquilo? Realmente tem um leve delay. Já tô até meio que me habituando a esse leve delayzinho que está acontecendo com vocês. Mas aqui acaba que a internet ainda fica melhor do que lá na minha casa, né? Saí da minha casa, eu vim pra cá pra poder fazer, porque lá em casa trava muito, vocês estavam reclamando muito. Agora eu consigo gravar com leve delay, mas sem travar, né? Então o que acontece? Vamos falar agora sobre o grupo dos quinidários ou os cinidários, que vão ser as água-vivas. Como é que funciona em relação a isso? Os maiores incidências que eu tenho de acidentes com águas vivas, ou até mesmo as caravelas, são em época de verão, praias lotadas, né? E a gente acaba tendo esses tipos de acidente. O que acontece? A gente vai pegar em relação a esses tipos de animais que vivem em água do mar, e quando tem um contato com a nossa epiderme, eles acabam causando lesões de características de queimadura na nossa pele.
O que é muito comum que a gente ouve toda vez que nós nos queimamos e devemos fazer? Água, água em abundância. Entretanto, todavia, contudo, as toxinas liberadas pelas águas vivas ou pelas caravelas, elas reagem à água doce. Então, se eu tiver sido queimado por uma água viva ou por uma caravela, e eu tentar jogar água doce, mesmo água corrente em abundância e tudo mais, eu vou promover, vou aumentar essa queimadura. Da visão, lembrou aí, né? O pessoal fala muito em relação à parte da urina. Pô, eu tenho que urinar. Professor, eu já vi, queimou de água viva, queimou de caravela, pode urinar na ferida que melhora. Então, na verdade, não é isso, né? Na verdade, é por conta desse pH ácido da urina, né? Faz com que não venha propagar. E como a urina é um líquido, né? Acaba que aquele líquido ele meio que refresca um pouco aquela queimadura. Mas só que a gente sabe os problemas sérios que nós podemos ter por conta da urina sendo queimada. Álcool nunca, nunca vou passar álcool, nunca. Álcool jamais, não, pelo amor de Deus. Álcool, eu só uso álcool, senhores, para antisepsia e asepsia. No caso de antisepsia, eu preciso ter pele íntegra. A partir do momento que eu tenha qualquer tipo de alteração na minha pele, eu não posso utilizar álcool de jeito nenhum. Beleza? Agora, as águas vivas, por exemplo, elas não queimam no tecido da mão, porque a nossa mão ela é dividida por diversos tipos de camada. São vários tipos de tecido. A palma da mão, ela não... as águas vivas, elas não conseguem estar causando queimaduras de forma, né, na nossa palma da mão. Agora, no tecido de epiderme, qualquer área que ele pegar, vai queimar. Beleza? Tranquilo? Bruna, a água do mar. Pô, Gustavo, a água do mar eu posso usar? Pode. A água do mar também é super recomendado a gente estar utilizando por conta de ser uma água salgada, né? Não ser uma água doce. Então, as chances dela propagar, aumentar em relação a essa queimadura é quase que zero. Pelo contrário, ela refresca e ela é indicado mesmo você se banhar com essa água do mar na área onde foi a queimadura. Pô, Gustavo, mas tá tendo água viva lá, vou voltar para ser queimado novamente? Não, baldezinho com água, chegou, pum, jogou, não tem problema nenhum. Beleza? Lavar com água do mar é perfeito. Então, Davizão me pergunta, Gustavo, e o vinagre? Cara, posso utilizar o vinagre? Posso. O vinagre ele vai entrar no grupo dos ácidos acéticos, a 5%. Ácido acético a 5%. A gente vai ter lá a composição, por exemplo, do vinagre, beleza? O vinagre é sim indicado, o vinagre ele pode ser utilizado para fazer essa limpeza, essa lavagem, sem nenhum tipo de problema, beleza? Agora, diferentemente das abelhas, toda vez que eu for atingido por uma água viva ou pelos cnidários, que eu também temos lá as caravelas, eu posso e devo fazer a retirada desses ferrões aderidos com a pinça. Com as abelhas, besouros, não. Agora, com as água-vivas e caravelas, posso e devo retirá-las com a pinça, sem nenhum tipo de problema. Beleza? Me perguntaram, professor, em relação às compressas geladas, o que o Ministério da Saúde ele fala pra gente? Ele fala sobre a gente utilizar os cold packs. Colds de frio e pack, né, de como se fosse fechado, caixinha ou algo parecido, né? Como é que seria isso? Já viu aquelas forminhas de gelo, aqueles tabuleirozinhos de gelo que eles... né, é cold pack mesmo, mas estou tentando ilustrar de alguma forma. Igual, por exemplo, eu preciso transportar uma vacina. Então eu coloco ali, por exemplo, aquele cold pack junto com aquelas vacinas dentro do isopor e transporto. Então, aquela forminha que é igual uma garrafinha achatada de gelo, ela pode ser utilizada sim. Beleza? Não tem problema nenhum. Eu vou envolvê-la em um pano e vou colocá-la diretamente? Não. Eu preciso ter um pano antes para poder colocar. Até porque a gente sabe que o gelo em contato direto com essa lesão, com essa ferida,
pode causar queimaduras, beleza? Então eu só vou utilizar esse Cold Pack envolto num pano. Tranquilo até aí? Beleza? E aí, dona Yasmin, até que enfim a senhora na live, hein, assistindo a aula. Pô, legal, bacana. Beleza, senhores? Gelo seco não, Cold Pack. Beleza? São os pacotes fechados de gelo que a gente vai estar utilizando sem nenhum tipo de problema. Tudo tranquilo, galera? Dúvidas sobre águas vivas, caravelas, abelhas? Não? Tem certeza? Super tranquilo? Então vou falar agora para vocês sobre as lagartas. Beleza? Tranquilo? Vamos falar sobre lagarta. Quando a gente fala em relação à lagarta, lembrando que, vamos lá, tanto a água-viva quanto as abelhas, a gente vai tratá-los com as ações o qual elas podem me causar de reações alérgicas, anafiláticas, inclusive as queimaduras. Agora a gente já entra em um grupo onde a gente vai ter tratamentos, por exemplo, específicos para eles. Beleza? Alguém botou aqui aquela compressa de saco de gel que a gente usamos para compressas quentes ou frias. Foi a Tainá que falou, só envolvendo um pano, tá? Num pano limpo, e pode colocar assim, não tipo de problema, porque vai ter a mesma função do Cold Pack. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Quando a gente fala em relação às lagartas, a gente vai ter lá taturana, marandovar, vou ter a mandrovar, tudo, né? Ruga, uruga, bicho peludo, enfim. A lagarta, ela vai passar por diversos tipos de fase, né? Porque a gente sabe que a lagarta, ela vem naquela fase larval, ela posteriormente entra na sua fase de casulo e posteriormente ela vai virar, exemplo, a sua borboleta. Só que acontece, essa fase larval da lagarta é a fase que é importante para a gente. É essa fase larval da lagarta que vai fazer com que a gente precise prestar atenção, porque é essa fase larval que é prejudicial. Como assim, Gustavo? Na forma que ela está lá, em forma de larva, ainda quando ela é naquela lagartazinha, muito bom, Bruna. A gente tem lá, por exemplo, o grupo das lonômias, que inclusive já foi questão de prova da ESA há uns anos atrás, né? Perguntando sobre qual era o animal que fazia parte do grupo, né? Das lonômias. E infelizmente poucas pessoas acertaram, né? Mas agora, se cair pra gente, vamos matar sem perdão, né? Qualquer questãozinha que ela de animais peçonhentos, a gente vai depois de hoje, ó, gabaritar. Beleza? Então vamos lá, voltando. A fase larval desse tipo de animal, que é o problema pra gente, né? A gente vai ter lá ainda a parte onde a gente tem alguns grupos, por exemplo, que a gente chama de Saturnidae. Quem são os Saturnidae? Saturnidae vão ser aquelas que vão virar as mariposas posteriormente. As Saturnidae, que vão virar mariposas posteriormente, elas são ruins, tanto na fase larval, como também na fase mariposa. Elas não são legais, não são bacanas. Então, quando tiver lá Saturnidae, elas têm 2 i's na palavra, né? Ela é prejudicial tanto na fase larval quanto na fase mariposa propriamente dito. Tranquilo? Beleza? Tem mais gente chegando aí, sejam todos bem-vindos. Vamos falar agora um pouquinho sobre as famílias dessas lagartas. Beleza? Quem são as famílias dessas lagartas? A gente vai ter lá. A primeira, a gente vai trabalhar com a Megalopigidae. Beleza? Também conhecido como lagartas cabeludas. Então, esse tipo de lagarta, elas vão possuir pelos na sua fase do dorso. Diferente da que a gente viu lá, falando agora da Saturnidade, que vai virar mariposa, que vem com seus pelos na parte da barriga. As lagartas Megalopigidae, elas vão vir com suas cerdas, né?
dorsais, seus pelos dorsais, o que vão ser de forma colorida, né? Variado em vários tipos de cores e tamanhos, dependendo da forma dela. E ali a gente vai ter aquele potencial, aquela cerda, né? Que vai ser potencializadora de, por exemplo, de urticárias, beleza? Que vão causar aquelas coceiras, aquelas hiperemias e pode causar reações também anafiláticas na gente. Quando a gente fala em relação à saturnidade, como ser as lagartas espinhudas, muito bom, dona Evelyn. A Evelyn, se um dia ela falar assim, não vou ser mais sargento de aeronáutica, ela falou que vai fazer veterinária para cuidar só de lagarta, que toda vez animais peçonhentos com lagarta, ela chega e arrebenta. Então, dona Bruna, eu botei isso no slide, que eu já mandei pra galera, a matéria tá lá no slide. O que acontece? A gente precisa saber o seguinte, diferente Megalopigidae, as cerdas dorsais, que são responsáveis por causar essas lesões urticárias na gente. As saturnidades, que são as espinhudas, né, elas vêm com essas cerdas, esses pelos, na parede do abdômen. Então, quando elas passam por cima, elas lesionam, elas queimam, né, e pode te causar essas reações alérgicas sem nenhum tipo de problema. Beleza? Tranquilo? Como é que funciona isso? Além disso, nós vamos ter lá a parte das lonômias. Quem são as lonômias? Lonômia é aquele grupo de lagarta que a gente falou lá no início, que de forma larval ela é muito prejudicial, que depois ela vai virar ovinho, vai entrar para o casulo, vai virar, por exemplo, lá a pupa, ovo e forma adulta, depois borboleta e vai embora. Depois que passou por essa fase, pulpa, fase de estar encausulada, depois de virar adulta, ela não tem nenhum tipo de problema. Qual o problema dela, Gustavo, na lonômia? É só na larva, só, mais nada. Beleza? E as outras também, com exceção da saturnidade, que quando ela vira mariposa, ela continua sendo prejudicial para a gente. Beleza? Tranquilo? Uma observação, né? O Brasil é o único país do mundo até então que possui o soro antilonômico. Então, se alguém sofrer um ataque por uma lagarta do tipo da família do grupo das lonômias e ela fizer uma reação alérgica grave, conteve a reação alérgica, posteriormente a isso, o Brasil tem o soro antilonômico para fazer. Qual é o ideal sempre quando você é atingido, é picado, é acidentado por algum animal peçonhento? A gente tentar levar sempre, de alguma forma, esse animal junto com a gente. Beleza? Tranquilo? Senhores, dúvidas? Não? Então vamos lá. O que eu faço, Gustavo, nesses acidentes, né? Já que tu falou que lá na água viva eu lavo, por exemplo, com ácido, né? Acético a 5%, que é, por exemplo, vinagre. Nas abelhas eu tiro com a gilete, com a lâmina. E lá nas águas vivas de Trinidade a gente estava tirando com as pinças e utilizando vinagre, água salgada, coldpack e outras coisas mais. Queimaduras com larvas, o que a gente pode fazer em relação a ela? A gente vai só lavar com água e sabão. Lavar com bastante água e sabão e encaminhar, né, essa pessoa para o hospital juntamente com o animal, quando possível. É claro? Ah, Gustavo, eu posso utilizar algum outro? Não. Lavou com água fria e sabão? Acabou. A pessoa consegue chegar tranquilo no hospital, não vai morrer por isso, sem nenhum tipo de problema. Beleza? Dúvidas? Posso prosseguir? Então vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá legal? Pessoal, tem hora que pra mim chega um monte de mensagem junto, né? Então assim, parece que eu não sei se é o delay ou se não tá chegando e daqui a pouco as mensagens não chegam mais. Aí eu não consigo nem mais saber se vocês estão aí, não estão, estão interagindo, não estão. Mas espero que estejam. Vamos falar sobre os escorpiões. Quando a gente fala em relação aos escorpiões, que nem eu falei para vocês, fazem parte do grupo dos aracnídeos também, né? A gente tem aqui para o Brasil
alguns escorpiões, Dona Giovana, Eduarda, que são os principais que temos em relação a acidentes no Brasil. O que eu preciso saber em relação ao escorpião? Papel e caneta, façam uma observação. Qual é o objeto inoculador e responsável por, uma vez o escorpião atacar alguém, ejetar esse veneno? Aquele ferrão fica lá no finalzinho do rabo do escorpião, né? Assim, nem se posso chamar de rabo, né? Do escorpião. Quando tem lá aquelas picadas do escorpião. Como é que é o nome daquele objeto, né? Não é ferrão, Gustavo. Quero saber qual é o nome técnico científico dele. A minha pergunta de prova para vocês é essa. Qual é o nome técnico científico daquele ferrão do escorpião que é o responsável por liberar esse veneno? Muito bom, dona Raniele. Vai ser o Telson. Beleza? O Telson vai ser essa parte final da cauda ou do rabo do escorpião. E quando o escorpião chega lá, pica, ele joga o veneno. Beleza? A gente precisa saber o seguinte: o escorpião ele é um animal de forma muito áreas tropicais e subtropicais, né? Só que além disso, os escorpiões eles também gostam muito de áreas de baixa limpeza, baixo saneamento básico. Vocês estão super afiados, hein? Raniele, Eduardo, Letícia, Tainá, Vitsin, a galera bota uns nomes, né, meio exóticos, pá, aqueles codinomes, mas enfim. Então eles gostam dessas áreas também. Então áreas que eu tenho baixo saneamento básico, por exemplo, áreas próximas a valões, terrenos baldios onde tem presença de muito lixo, em áreas de lixões propriamente dito, áreas bem precárias com esgoto a céu aberto, essas coisas todas, eu estou mais propício a estar vendo, identificando, encontrando, esbarrando com algum escorpião por aí. Beleza? Tranquilo, galera? Então vamos lá. O primeiro escorpião que a gente vai falar hoje, né, que tem relevância, né, importância, pra gente, eu preciso fazer uma observação, tá? Qual é o escorpião de maior importância para a saúde pública do Brasil? Vão ser os titos, gêneros titos. Gustavo, gêneros titos? Sim, os nossos escorpiões, eles são chamados, por exemplo, de T alguma coisa, né? T cerulatus, T baiense, T sigmoris, T obscuros, enfim. Esse T, Gustavo, é de quê? É de titos, beleza? Então já sei que esse meu T cerulatus, então o primeiro nome dele é Titus, isso, Titus cerulatus, Titus baiense, Titus sigmoris, Titus obscuros, beleza? Esse vão ser os que a gente vai estar trabalhando, vamos estar falando a respeito disso. Tranquilo? Suave, né? Então vamos lá. O primeiro que a gente vai falar vai ser sobre o escorpião amarelo. O escorpião amarelo é o cara entre os escorpiões pra gente aqui. Por quê, Gustavo? Porque o escorpião amarelo, ele consegue ter uma melhor, né, condição de habitação, de se habituar, né, de vida em vários tipos de área. Ele consegue ter um habitat em áreas mais secas, em áreas mais úmidas, em áreas mais urbanas, em áreas mais interiorizadas, né? Áreas mais do interior, sem muito movimento, sem muitas áreas de urbanismo. Então, assim, ele consegue ter essa facilidade. Por ele conseguir ter essa facilidade de adaptação ao meio urbano e ao meio não urbano, a gente acaba tendo mais contato com o escorpião do grupo T cerulatus. Lembrando que esse T é de titos e os cerulatus vão ser os escorpiões amarelos. Beleza? Tranquilo? Vou ter lá em relação aos T baienses. Quando eu falo em relação aos T baienses, esse sobrenome do Titus baiense, ele já me dá, né, aquela margenzinha, aquela brechazinha, para que eu saber que eles são escorpiões com maiores, né,
incidências, por exemplo, na Bahia. Mas não quer dizer, Gustavo, que ele é aquele escorpião baiano que só pica até meio-dia, depois de meio-dia ele só dorme. Brincadeira, que baiano é trabalhador, pô. Eu sou neto de baiano, sou... Lá na minha família, todo mundo é baiano. O pessoal da minha família estiver vendo esse vídeo aí, vão vir tudo aqui em casa me agredir. Então, eles além de ser só na Bahia, eles não são só na Bahia, eles atingem outras áreas como, por exemplo, a região centro-oeste, pegam parte do sul, como parte de Paraná, Santa Catarina, pega parte da região sudeste, como de São Paulo, beleza? Mas a gente já sabe que pelo nome dele, eles têm maiores casos aonde? Lá na Bahia. Tranquilo? Beleza? A gente vai ter também em relação ao escorpião amarelo do Nordeste. O escorpião amarelo do Nordeste, ele é diferente de lá do Terceirolatus. É um outro tipo de escorpião. Esse é o T. stigmurus, ou seja, Tito stigmurus. Esse nome dele já diz, amarelo do Nordeste. As maiores incidências dele vão ser aonde? Na região do Nordeste. Ah, Gustavo, mas só no Nordeste que eu vou ter? Não, não é só no Nordeste. Como, olha só que engraçado, hein? Da mesma forma que a gente viu lá o Baense, a gente vai ver também os Stigmurus com bastante incidência, sabe aonde? Em São Paulo, aqui do ladinho da gente, né? Eu acho que foi ano passado, ano retrasado, que houve um surto grande de escorpiões. Olha aí, galera, para quem não conhece, acabou de entrar aí, professor, também gente boa, beça, Leonardo Vasconcelos. Vamos ver se depois que acabar tudo aí, a gente consegue fazer uma live junto aí. Conseguir colocar ele ao vivo junto comigo aí. Mestre, saca muito. Acabou de entrar aí, tá com a gente aí. Seja bem-vindo. Beleza? A gente vai ter lá em relação a esses estigmurus. Que além do Nordeste, a gente vai ter alguns casos de São Paulo e vamos ter alguns casos no Sul também. Beleza, galera? Tranquilo? Temos aí também em relação ao escorpião preto da Amazônia. Escorpião preto da Amazônia, sim. O escorpião preto da Amazônia, o nome já diz. Se ele é o escorpião preto da Amazônia, as maiores incidências dele vai ser onde? Na região do norte, na região amazônica, Manaus, Acre e por aí vai. Só que, além disso, a gente também tem, por exemplo, a região centro-oeste, como parte ali, a região de Mato Grosso. Até aí, tranquilo? Então, assim, em relação aos escorpiões, pô, Gustavo, como é que vai funcionar e tudo mais? Como é que eu vou ser tratado em relação aos meus acidentes com escorpiões? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai ver quais são os sintomas, né? Para eu poder tratar, para poder atuar em relação a ele. Por exemplo, a partir do momento que o escorpião ele me atacou, o que eu vou estar apresentando, e isso que eu estiver apresentando vai ser uma das minhas formas de eu estar tratando também. Beleza? Geralmente, a maioria dos acidentes, né, causados por escorpiões, eles não são nada muito agressivo. Dona Ingrid, tá aí, ó, a menina dos brownies. Então, não são nada muito agressivo. Entretanto, ele pode causar vermelhidões, pode causar edemas, pode causar acúmulos de secreções e líquidos no local, inclusive de secreções já de forma purulenta, sudorese intensas, belezas? Belezas é ótimo, né? Beleza? A gente vai ter então, por exemplo, aquilo que o escorpião ele me causar de sinais, né, e sintomas, eu vou tratá-los. Tranquilo? Se, por exemplo, comecei a fazer quadros de febre, então eu vou tratá-lo, por exemplo, como antitérmicos. Se começou a me causar dores no corpo, vou começar a fazer analgesias e acompanhando em relação a eles. Beleza? Tranquilos? O que acontece em relação a isso? A gente tem algumas situações que alguns tipos de escorpiões podem causar na gente chamado de mioclonias. É um dos sinais característicos que a gente tem para quando a pessoa ela tem um ataque, por exemplo, de escorpiões. A mioclonia nada mais é do que eu ter lá espasmos involuntários da minha região, de toda a minha parte do corpo, né? Toda a minha região muscular, eles fazem como se eu tivesse
ondas passando pelo meu corpo de forma totalmente involuntária. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver alguém que já se intoxicou por chumbinho, por carbamato. Também é muito comum apresentar mioclonias. Então o que acontece? Essas mioclonias, ela é bem sugestiva, entendeu? De acidentes com escorpião. A gente pode chamar de acidentes escorpiânicos. Não tem problema nenhum. Beleza? Então eu gostaria que vocês fizessem essa observação. As mioclonias, que vão ser esses espasmos e movimentos súbitos de forma involuntária, elas são características, beleza? São características, muito bom. Milesol, isso aí mesmo, de contrações involuntárias causadas por acidentes com escorpiões. Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Não? Então vamos proceder. Ah, Gustavo, fui atacado pelo escorpião. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: dentre esses escorpiões que nós falamos, o que pode me causar maior tipo de gravidade, né? São as picadas, quase que não saiu, né? Pelos escorpiões amarelos, que a gente falou lá, os tesserolados. Eles vão ser o que vão ter maior importância para a gente em termos de toxicidade. Beleza? É ele que vai me causar esse tipo de problema. Então, eu preciso estar sempre atento em relação a isso para que a gente não tenha, como é que eu posso dizer, uma complicação. Por quê, Gustavo? Além de eu tratar os meus sinais e sintomas, eu preciso, né, entender o seguinte: muitas das vezes eu vou precisar tratar com soroterapia específica. Quando eu precisar tratar com soroterapia específica, eu vou precisar saber qual foi o escorpião que te atacou. Para quê? Por exemplo, se eu tive uma picada por um escorpião amarelo, eu vou utilizar a soroterapia de quem? Do tesserolatos. Então eu vou utilizar o soro anti-titus cerulatus. Beleza? Ah, Gustavo, foi pelo aquele lado do Nordeste, amarelo do Nordeste. Qual que eu vou utilizar? Vou utilizar a soroterapia de anti-titus stigmosus. E assim vai. É bem tranquilo. Por isso, o que eu preciso saber, Gustavo? Preciso saber qual é o meu grupo do animal para utilizar o soro próprio em relação a ele. Lembrando que o que pode me causar maiores problemas, essas alterações mais graves, vão ser, por exemplo, em relação ao escorpião amarelo. Beleza? Lembrei. Em relação às mioclonias que nós estávamos falando, né? Só para deixar bem claro aí. As mioclonias são acidentes bem característicos em relação aos acidentes, né, com os escorpiões. Mas um escorpião que ele é o carro-chefe, né, para causar esse tipo, é o escorpião preto da Amazônia, o Theobscurus. Ele causa muito em relação às mioclonias e até as fasciculações também. O escorpião amarelo, ele é o escorpião que a gente já falou que tem maior propagação em áreas, mas o seu veneno, a sua toxina, ela é muito mais grave em crianças com idade igual a menor a 7 anos do que, por exemplo, nos adultos. Como assim, Gustavo? Não entendi. Você foi atacado pelo T-stigmosus, escorpião amarelo. Você vai causar reações clínicas. Você pode ter dor, edema local, isso tudo. A criança de 5, 4, 3, 2 anos foi atacada por um escorpião amarelo. Essa criança, ela vai apresentar tudo isso. Mioclonias, fasciculações, pode causar alguns casos de depressão respiratória, arritmia cardíaca, evoluir para estágios mais graves. Beleza? Então, os escorpiões amarelos são muito mais graves em relação para as crianças com idade igual a menor a 7 anos, e o Theobscurus, que é o escorpião
da Amazônia, que é o escorpião, a gente já falou lá, o preto da Amazônia. Ele é um escorpião que ele, em qualquer faixa etária, por exemplo, você é adulto, ele te atingiu, você pode ficar gravemente apresentando esses quadros de mioclonias, fasciculações, sem nenhum tipo de problema. Beleza? Tranquilo? Como é que acontece muito, Gustavo, em relação aos acidentes com o escorpião? Eu não estou aqui parado, por exemplo, na live e vai vir um escorpião correndo atrás de mim para me picar. Geralmente os escorpiões, eles são muito... acaba atingindo muito trabalhadores, né, cara? A galera que trabalha em áreas rurais, né, como cortadores de cana, pessoal que trabalha no lixão, catando lá materiais de reciclagem. Muitas das vezes a gente trabalha em áreas, aí eu vou ter lá dentro da minha bota, dentro da minha roupa, e eu não sacudi, não bati. Na hora que eu calcei o meu sapato, espremi o escorpião, ele por defesa, pum, foi lá e te picou e me picou. Temos ampolas também, Milessol, temos ampolas sim, beleza? E o que, por exemplo, a Tainá perguntou, Gustavo, eu não sei qual é o grupo, eu esqueci, na hora eu fiquei nervoso, não olhei se ele era amarelo, se ele era marrom, se ele era amarelo e preto, se ele era tudo preto. Eu preciso então, por exemplo, levar o animal junto comigo, ou a literatura diz o seguinte, que eu preciso descrevê-lo de forma mais clara possível, beleza? Por exemplo, eu não tenho, Gustavo, o escorpião me picou, mas me falaram que se eu passar uma folha, não. Se eu jogar café, não. Nada dessas coisas. É pegar, levar, lavar com água e sabão, colocar aquela pessoa em repouso, se possível elevar o membro que foi picado e conduzi-la para o hospital juntamente com o animal. Não deu para conduzir junto com o animal? Tira uma foto, faz uma selfie, chega lá, o escorpião que me picou foi esse, e leva para quem estiver te atendendo conseguir fazer uma boa avaliação. Beleza? Tranquilo? Então, acho que escorpião fechamos, né? Fechamos escorpião e vamos falar então agora das aranhas. Aranhas ou serpentes? Vamos falar das aranhas, né? Quando a gente fala em relação às aranhas, senhores, muita gente, né, morre de medo, morre de pavor de aranhas, mas para a gente tem 4 grupos só, né, de aranhas que são mais importantes, né, tem maiores incidências em termos de epidemiologia para a parte do Ministério da Saúde. Me perguntaram aqui, se a gravidade da picada for leve, tipo a parestesia local, não administro nenhuma ampola, então, na verdade, você vai precisar encaminhar esse indivíduo para o hospital, né? Esse paciente ele vai ser reavaliado porque, além de ele causar essa parestesia no local, ele pode abrir outros quadros anafiláticos também. Então, eu preciso primeiro tratar em relação a essa clínica dele, eu preciso estabilizar esse doente, que, por exemplo, se ele estiver fazendo um quadro de dispneia, não é muito comum, mas de repente começou a desaturar. Então, eu vou precisar primeiro consertar essa minha saturação. Se eu estiver tendo algum tipo de sangramento, tiver tipo alguma outra coisa mais grave, eu vou precisar tratar e vou entrar juntamente com isso de forma paralela o meu soro anti-estigmuros ou anti-teobscuros. Beleza? Lembrando que os outros também podem me causar, então eu preciso saber qual é, e eu vou lembrar o nome do grupo, vai ser o soro anti o grupo do escorpião. Não sei se eu consegui te responder. Se eu não conseguir, pergunta de novo que eu vou tentar formular uma outra resposta de forma mais clara. Beleza? Vamos lá então. As aranhas. Senhores, quem são as aranhas? Esses animais que ficam aí, esses insetos que ficam aí muitas das vezes nos cantos das paredes, nas flores, nos jardins, nas obras, construções, entulhos. O que acontece? As aranhas, a gente tem lá o grupo das aranhas. Aranhas marrons, também chamadas de loxoceles. Aranha marrom, loxoceles. Eu vou ter lá, por exemplo, a aranha armadeira ou aranha macaca, também chamada de foneutria. Aranha armadeira ou macaca, chamada de foneutria. E eu vou ter lá a famosa também viúva negra, chamada de latrodectus. Como é que vamos trabalhar em relação às aranhas, Gustavo? Aranha marrom, chamada de loxoceles, não tem nenhum histórico de agressividade, de ser uma aranha que te ataca, de ser uma aranha que ela é agressiva. Não, pelo contrário,
Ela tá lá na dela, de repente você não viu, sentou, você não viu, apoiou a mão, você não viu, pisou em cima, você não viu, calçou um sapato, vestiu uma roupa. Ela se sentiu ameaçada, tadinha dela. O que aconteceu? Agora ela te explicou. Só que elas têm hábitos muito noturnos em relação à aranha marrom. Então, se você não estiver em casa estudando à noite, você pode se deparar com a aranha marrom e ser atacado. Mas se você é um cara estudioso que fica em casa à noite estudando, é mais difícil. Beleza? Tranquilo? Mas são aranhas bem tranquilas, não tem nenhuma relatos de ataques oriundos por elas. Como eu falei para vocês, geralmente ao contrário. A gente que muitas vezes até sem ver acaba fazendo uma pressão, uma força maior sobre elas e no final acaba resultando com elas picando. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Próximo que a gente vai falar vai ser a aranha armadeira ou aranha macaca, que ela vai ser do grupo das foneutrias. A aranha armadeira ou aranha macaca, ela tem altos relatos, altos históricos de ser agressiva. É igual o meu aluno Davi aí, mega agressivo, tudo agitadão, quer bater em todo mundo, grita com todo mundo. É igual a aranha armadeira ou aranha macaca foneutria. Beleza? Estudos dizem que elas podem inclusive fazer saltos de até 40 centímetros. Ela olhou para você, não foi com a tua cara, ela pum, saltou para te picar. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira, né? Mas a gente tem relatos sim, históricos sim, a pessoa não ter feito nenhum tipo de pressão, não ter pisado nada, estava em algum lugar, quando ela se deparou, a aranha veio em cima dela e a picou. Mas, né, é uma aranha que ela é muito de jardim, aí o da visão aí, muito de jardim, de encontrar elas em árvores, em trilhas, em algumas plantas. Algumas delas conseguem chegar até 15 centímetros de tamanho, então são aranhas relativamente grandes, tem seu instinto totalmente caçador, né? É engraçado que o Davi e a advogada dele, ó, Dona Milena aí, já viu já a advogada do Davi, parceira demais também. Tranquilo? E posteriormente, senhor, a gente vai ter aqui a viúva negra. A viúva negra vai fazer parte do grupo dos Latrodectus. Tranquilo? Eu certamente largo a cara para a aranha se aparecer uma aqui. Ah, largo a casa para a aranha. Que isso, cara. Olha o tamanhozinho da aranha, Dona Lavínia. Pô, a aranha é pequenininha, tu dá um grito, ela corre. Viúva negra ou Latrodectus. Como é que vai funcionar em relação à viúva negra? Também não é agressiva, né? O pessoal tem aqui, é uma viúva negra e tal, mas não tem relatos da viúva negra ela vir querer atacar, querer viver. Não, não tem. A viúva negra, ela tem algumas situações que elas têm a fêmea, elas geralmente são, né, as mais, vamos dizer assim, agressivas, mas não é nem com o ser humano, é em relação à sua própria espécie mesmo, né? Elas também são aranhas de hábitos noturnos e elas, na verdade, elas também têm a prática, né, de estarem sempre em grupos. Estão sempre em grupos. Elas gostam muito também de estar em áreas de muito arbusto, calha de telha, aquela galera que tem aquelas calhas de telha que não vai lá tirar aquelas folhas que vai acumulando. Lá é lugar para onde elas estarem fazendo casa, se acumulando, essas coisas todas. Beleza? Mas também não é uma aranha de hábitos agressivos. Tem também, se não a mais famosa, tá? Entre as mais famosas, a gente vai ter a caranguejeira, né? Como é que funciona em relação à caranguejeira? Gustavo quase não saiu, né? Caranguejeira. Eu vou ter ela lá do grupo das infraordem Megalomorphae, né? Infraordem Megalomorphae. Eu lembro muito do Falcão, do Rapa, quando eu falo em relação às caranguejeiras. Da infraordem Megalomorphae, né? Mas não é por conta do cabelo do cara, não, pelo amor de Deus, né? Porque tudo ali nas músicas, né? Morphaia, né? Eu fico, a caranguejeira, infraordem Megalomorphae. De repente, para vocês também viram um bizu, né? Mas para mim virou. As caranguejeiras, elas, né, são muito encontradas em residência. Elas também não têm
relatos, né, de acidentes graves com elas não, tá bom? Até mesmo de pessoas que foram picadas por elas, de não ter muitas vezes nenhum tipo de sinal e sintoma inflamatório, infeccioso, nada do tipo. São aranhas bem tranquilos, não têm instintos predadores e suas toxinas muitas das vezes passam até batidas em relação a gente. Beleza? Agora, Gustavo, o que cada uma delas vai me causar? Vamos lá então. Vamos pensar primeiro na... A gente falou que foi da aranha marrom, a Loxoceles. O que a Loxoceles, Gustavo, ela pode me causar? Eu já sei, né, que a Loxoceles é um tipo de aranha que não é violenta, né? A picada dela é pouco dolorosa, não é nada muito dolorosa, mas pode causar um endurecimento na área onde foi a lesão. Se picou, por exemplo, no dorso da mão, pode causar um endurecimento, um enrijecimento naquela área, de forma bem visível, palpável, costuma ficar de forma escurecida, né? Algumas horas depois já da picada, e pode evoluir inclusive para necrose se eu não tratá-la. Beleza? Tranquilo? Então eu preciso, o paciente foi picado, em vez de matar a aranha e jogar fora, pega, quase que eu derrubo o telefone, pega a aranha, bota num potinho de margarina, algum lugar seguro, e consegue chegar e levá-la para algum outro lugar. Beleza? O que também, em casos assim mais raros, pode me acontecer de picadas de aranha marrom? Colúria, tá bom, senhores? A gente pode ter alteração do escurecimento da urina. Então, é uma das características que a gente pode ter, por exemplo, no caso das Loxoceles, também conhecida como aranha marrom. E logo depois a gente falou da armadeira ou macaca, que é a Phoeneutria. Quando eu falo em relação à aranha marrom ou macaca, né, a gente já vai ter dor de forma intensa e imediata, né? Picou na hora, dói muito. Na hora que picar, não tem como falar assim, fiquei na dúvida se eu fui picado ou não, porque dói. Se for uma aranha armadeira ou uma aranha macaca, ao picar vai doer, beleza? Só que ela não te dá muita visibilidade no local da picada, igual, por exemplo, a aranha marrom, que causa endurecimento, escurecimento, não. Muitas vezes você vai sentir muita dor naquele local, mas não tem nada de forma muito clara, né, para poder te mostrar, olha aqui, não sei o que. Não tem. O que ele pode me causar também? Pode me causar vômitos, podem me causar hipotensão, pode me causar náuseas, beleza? Pode me causar, já falei hipotensão, né? E pode me ocorrer também algum tipo de agitação psicomotora, beleza? O outro que a gente falou foi a viúva negra, que também faz parte do grupo dos Latrodectus. Esse negócio de ficar de óculos, né? Pra quem me conhece sabe, experiência nova pra mim, né? Pouco tempo, então me adaptando ainda. O que acontece? Os Latrodectus, a viúva negra, eu vou ter dor também na região da picada, às vezes não tão intensa quanto a da armadeira da macaca, mas vou ter dor sim. Outra situação que a gente vai ter também, mioclonias. A picada por viúva negra, mesmo ela não sendo uma aranha agressiva, ela vai me causar mioclonias sim, beleza? Tenho lá sudorese intensa, alterações do nível de pressão e alterações no batimento cardíaco. Eu posso ter picos tanto de hipotensão quanto picos de hipertensão, e posso ter também taquicardias, como posso ter também bradicardias. Por isso que a literatura ela te dá como alterações de níveis pressóricos, ela vai te dar também em relação a alterações nos batimentos cardíacos. A live está terminando, né? Mas eu vou abrir outra, porque a gente ainda falta falar um pedacinho e falar das serpentes. Vou já salvar, jogar no stories e já vou abrir outra. Beleza? Não sai daí não, hein? Fica aí.